Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas falando de ângulos. Agora nós vamos falar sobre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Começando por ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum. Prestem atenção aqui, ó. Nesse ângulo pintado de laranja, certo? E nesse ângulo pintado de azul. Esse segmento aqui, OB, ele é uma, digamos que seja uma bissetriz, mas não é exatamente uma bissetriz, porque ele não divide o ângulo ao meio. Mas ele tanto faz parte do ângulo COB, como AOB. Isso, BOC ou AOB, para melhor dizer, viu? Ele faz parte desses dois. Quer dizer, existe aqui um lado em comum, viu? Em comum nesses dois ângulos aqui. Esse ângulo faz parte, tem esse lado aqui em comum, né? Com esse outro lado aqui. Então, quando acontece essa situação, quando existe um lado em comum com dois ângulos têm um lado em comum, esses ângulos são chamados de consecutivos. Aqui, ângulos consecutivos. Porque eles estão perto do outro, né? Consecutivos. Estão pertinho de lado a lado com o outro, certo? Então é assim. Veja só, pessoal. Olha aí. Tem o lado aqui, o OB. Vou colocar aqui o O, né? O OB. Tá? Que ele tanto serve para esse ângulo aqui, o ângulo pintado de azul, como serve para o ângulo pintado de laranja, certo? Quando acontece essa situação, os ângulos são chamados de consecutivos, tá certo? É só para você guardar isso na sua memória, estudem muito bem sobre esse assunto, porque é muito interessante você conhecer a diferença entre esses ângulos. E o próximo ângulo que nós vamos conhecer são os ângulos adjacentes, né? Os ângulos adjacentes são o seguinte: eles não possuem pontos internos em comum. Eles têm um lado em comum aqui, mas não tem pontos internos em comum. Veja aí, ó. Essa parte aqui laranja, ela não tem nada a ver com a parte azul. Não tem nada aqui dentro que tenha a ver com essa parte que está do lado azul aqui. A parte laranja não tem nada a ver com a parte azul. Olha aqui a diferença, ó. Nesse ângulo aqui, ó, nesses ângulos aqui, você vê que tem parte laranja dos dois lados e tem a partezinha azul, mas a parte laranja está dos dois lados. Certo? Isso quer dizer que existem pontos internos em comum. A parte de dentro aqui também tem parte de dentro desse lado, né? As partes que estão aqui dentro, elas também pertencem a essa parte que está do lado de dentro. Então, as duas aqui são comuns, elas pertencem aos dois ângulos. Tanto pertence ao ângulo AOB como ao ângulo BOC. A diferença aqui, ó, que essa parte do ângulo AOB ela não faz parte, ela não tem nada a ver com o ângulo BOC. Quando isso acontece, né, quando não há nenhum ponto em comum, aí eles são chamados de ângulos adjacentes. Só fazendo aqui uma pequena retrospectiva, né? Os ângulos são as aberturas, né? Um ângulo é a abertura provocada por duas retas, dois segmentos que partem do mesmo ponto. Tá aqui, certo? Aí você viu, né? Que existem os ângulos adjacentes e os ângulos consecutivos. A diferença entre o adjacente e o consecutivo é que os adjacentes ele não tem nenhum ponto interno em comum, né? Nenhum ponto interno em comum. Eles são vizinhos, né? São vizinhos, aqui estão lado a lado, mas nenhum tem um ponto em comum com o outro, tá certo? Já os consecutivos, né? Eles têm isso aqui. Tá bom, pessoal? Espero que vocês compreendam essa diferença.